Buenas, che, tranquilo, tranquilo. Sejam muito bem-vindos acá a este humilde canal onde as escrituras falam. E por que eu digo onde as escrituras falam? Porque as escrituras falam com a gente. Basta a gente pedir para o Pai discernimento. Então vamos lá, tia, vamos para mais um vídeo. Então, bueno, tchê, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui neste humilde canal onde as escrituras falam. E por que as escrituras falam? Porque elas falam com a gente, elas explicam aqui. Se a gente pedir discernimento e sabedoria ao Criador, Ele vai te dar. Tudo que tu pedir, Ele vai te dar. Então vamos lá, tia. Então vamos fazer o confronto. Primeiro vamos falar do livro. De título: O Espiritismo nega a existência do céu como um lugar de felicidade e morada. Então vamos ver o que diz a seguinte declaração espírita. No livro O Livro dos Espíritos, página 250, vemos a seguinte declaração espírita. O espírito diz, ele começa com uma pergunta, ele responde com uma pergunta e depois ele responde. Então diz o seguinte: em que sentido se deve entender a palavra céu? Achais que seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão promiscuamente aglomerados, sem outra preocupação que a de gozar pela eternidade toda de uma felicidade passiva? Não! É o espaço universal, são os planetas, as estrelas e todos os mundos e etc, etc, etc. Ponte. Então aqui os espíritos, eles estão afirmando o que a gente deve entender sobre a palavra céu. Então ele diz, vocês acham que é um lugar como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão promiscuamente aglomerados, sem outra preocupação que a de gozar pela eternidade toda de uma felicidade passiva? Como quem diz, como assim de uma felicidade passiva? Não, é o espaço universal, são os planetas, as estrelas e todos os mundos. Bueno, então, tia. Então agora a gente vai fazer o confronto doutrinário. A gente vai ver o que as escrituras têm a nos dizer sobre o Livro dos Espíritos, página 250. Então vamos lá, tia. Se a gente analisar o contexto da pergunta dele, a gente vai perceber que os espíritos zombam da ideia do céu como um lugar de felicidade eterna. Eles costumam citar João, capítulo 14, versículo 2, onde diz: a casa de meu pai há muitas moradas. Então ele diz que na casa de meu pai existem muitas moradas. E dizem também no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, página 556, número 2, diz o seguinte: a casa do Pai é o universo. As diversas moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos estâncias adequadas ao seu adiantamento. Então ele está dizendo que a casa do Pai é o universo. E as diversas moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos, e não a nós, que eles oferecem aos espíritos estâncias adequadas ao seu adiantamento. Então, bueno, tchê, continuando então aqui, o que diz em João: na casa de meu pai há muitas moradas, e quando eu for, eu vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, percebam que ele diz: quando eu for,
quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, eu vou receber vocês para mim, para que onde eu estiver, vocês também estarão. É isso que ele está dizendo aqui. Então, a gente nota, então, né, que no texto citado de João, capítulo 2, capítulo 14, versículo 2, conclui da seguinte forma: vou preparar-vos lugar. E no versículo 3 afirma o Senhor: para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, Taíte, existe um lugar de felicidade, ao contrário do que diz Allan Kardec. E continuando agora, daí você nota que, primeiro, o céu é um lugar. Como diz ali, primeiro o céu é um lugar. E segundo, né, os que pertencem a Jesus estarão no mesmo lugar para onde ele foi, que é o quê? Um lugar de morada. Então existe um lugar de felicidade e um lugar de morada. Bueno, então, continuando aqui, agora a gente vai ver que, sabendo, né, que Jesus ascendeu ao seu trono, sabemos, né, que Jesus ascendeu ao céu e tomou posição à direita de Deus. Isso está escrito em Marcos, capítulo 16, versículo 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto. Conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Para que precisamos ainda de testemunhas? Não, nenhuma, não precisamos. Que vos parece? É réu de morte. Então, ele sentou à direita do trono de Deus. Ele foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. Continuando. Em Hebreus capítulo 8, versículo 1, diz o seguinte: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Então, em Hebreus ele diz que o nosso sumo sacerdote sentou à direita do trono da majestade nos céus. Em Apocalipse 3, versículo 21, diz o seguinte: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Então tá aí, o Pai deu uma missão para seu Filho, nosso querido Jesus, e o seu Filho, o nosso Salvador, venceu essa missão. Então, continuando então tá ali a prova, né, de que o Messias sentou-se à direita. E ele prometeu mais ainda, né, ele prometeu mais, que os seus seguidores estariam onde ele estivesse. Então a gente vê agora em João, capítulo 17, versículo 24, que diz o seguinte: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Tanto aí, né, um desejo do nosso Messias. Ele pediu ao Pai: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, né? As pessoas que creram nele, para que vejam a glória dele, que, Paizinho, conferiste a ele, porque Deus amou ele antes da fundação do mundo. Toda honra e glória para o Messias.
Continuando, então. Em Filipenses, capítulo 3, e versículo 20 a 21, né? Essas é o que mais o Messias nos prometeu. Além do céu, de felicidade e morada, tem mais essas promessas aí, ó. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então tá aí, né, tia? A nossa pátria é nos céus, de onde também aguardamos o nosso querido Messias, Jesus Cristo, né, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para um corpo iluminado, segundo a eficácia do poder dele. Então tá aí, né, tio? E agora, a última, né, tio? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, aí diz o seguinte: Bendito, ó Deus e Pai nosso, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então tá aí o que mais o Messias nos prometeu, além do céu, de felicidade e morada. Então, recapitulando, né, tio? Allan Kardec disse, né, que em que sentido se deve entender a palavra céu? Ele diz que achais que seja um lugar como Campos Elíseos. Então ele está dizendo que lá não é um lugar de felicidade, né, tia? Infelizmente. E um lugar de uma felicidade passiva, como ele falou ali. Ele diz que não, é o espaço, o universo, e são os planetas e estrelas e etc, etc. Então tá aí, né, tia? Eu espero que as pessoas tenham entendido. Para as pessoas que entenderam, glórias a Deus, né? Para as que não entenderam, peçam discernimento para o Pai, porque nós temos que tirar como base a Bíblia, não só para a nossa vida, mas para comparar com as religiões, porque tem pessoas assim que não entendem, né, esse tipo de raciocínio, mas é como eu falei, a gente tem que orar no quarto, pedir discernimento a Deus e Ele vai dar para nós. Foi o que aconteceu comigo. Eu não entendia muita coisa da Bíblia. A gente é pecador, a gente erra, mas como diz a palavra, buscar-me-ei de todo o coração. Então a gente deve buscar o Criador de todo o coração, buscar o reino dele, buscar a salvação, né, tia? E na minha opinião particular agora, é o que todos deveriam fazer, né, tia? É o que todos deveriam correr de atrás aí da sua salvação. Então tá aí, tia. Espero que tenham entendido. De novo, para as pessoas que entenderam, glórias a Deus, toda honra e glória para o Criador. E para os que não entenderam aí, peçam discernimento a Deus, porque de repente não seja fácil mesmo entender isso aqui. Eu tive que ler bastante, comparar, fazer várias comparações, porque nesse arraial de religiões que tem aí, com certeza, na minha opinião, Deus não vai estar em todos, porque Ele é único e as Escrituras Ele deixou para a gente ler, e todos os ensinamentos dele estão ali. Tá, tia? Então, um forte abraço a todos aí, fiquem na paz do Criador e até o próximo vídeo. Até mais.